gente tem uma visão que o Banco Safra é um pouco mais conservador, é aquele banco mais restrito, né? A gente vê falar pouco de tecnologia na mídia, etc. E quem está nos ouvindo agora provavelmente não tem noção da dimensão, né, dos números que a gente está falando de tecnologia e do processo de tecnologia que tem lá. Então, antes de a gente entrar nos pormenores técnicos, né, da nossa super pauta nerd hoje, queria que vocês dessem um contexto aqui do que é hoje o Banco Safra em tecnologia, né, aqui no Brasil principalmente. Bom, eu acho que olhando uma jornada voltada para ter uma melhor experiência do cliente, a gente começa a pensar, né, em estratégias de assistir esse cliente de uma forma mais performática, com uma melhor experiência, com mais modernização, né? E eu acho que isso começou, vou colocar aqui que lá em 2016, quando o banco criou, né, uma estratégia de acelerar os seus produtos de canais digitais de uma forma, como eu posso dizer, mais estruturada, né, para poder criar canais diferentes com o mesmo framework. Então foi construída ali uma camada, né, olhando para o front-end, né, com as aplicações nativas, consumindo esse front-end que estava ali numa versão SPA, né, com toda a estrutura e a estratégia ali de consumir um middleware, né, em uma outra linguagem de back-end de baixa, podendo consumir isso dentro de produtos legados e até mesmo em frame. Exato. E com isso, a gente conseguiu pavimentar uma estratégia sólida, com segurança, para poder acelerar a digitalização de diferentes tipos de canais e segmentos. Então, a gente passa a olhar, né, para canais assistindo clientes PF, canais assistindo clientes PJ, canais assistindo outros produtos monoprodutistas do banco, né? Olhar também para assistir os próprios clientes internos, né? As áreas hoje que consomem, o central de atendimento, as áreas de ouvidoria, né? As áreas que hoje consomem ali o cockpit dos gerentes, as áreas comerciais. Então a gente passa a criar uma estratégia de tecnologia, né, mais moderna, com uma certa receita de bolo para poder acelerar esse desenvolvimento. O legal nisso aí é que, por exemplo, eu tenho uma área PF, eu tenho uma área PJ, eu tenho uma área cockpit. Eu posso, como a gente fez como existe essa arquitetura no banco, eu posso pegar uma pessoa do PJ, colocar no PF, ele já vai sair ali produzindo o que eu precisar. Por quê? Porque é exatamente igual, né? Tá tudo modularizado, tá tudo bem desenhado, então eu posso pegar, hoje eu preciso de uma pessoa no cockpit. Beleza, vamos lá. PJ, não parece um cara aqui. É a mesma arquitetura, é igual. Ele já vai saber o que fazer lá. Isso. É legal vocês contarem esse processo de 2016 para cá, porque a gente vê que é comum as empresas começarem esse processo de transformação digital pela área de canais, né? Porque vem uma demanda que é de fora para dentro, né? Que precisa ser transformado ali a experiência do cliente para uma experiência mais digital, né? Então é comum que a gente veja isso vir da demanda do cliente, da experiência para dentro. E aí a gente até conversou um pouquinho hoje sobre isso, né? Às vezes o cara tem um front-end ali que, cara, parece super tecnológico, mas a gente tem um desafio enorme arquitetural por trás, de legado, integração, etc., para poder viabilizar aquela experiência diferente, né? E transformação digital é muito sobre isso, né? Sobre experiência por centralidade no cliente, etc., né? Quantas pessoas hoje tem na TI do Safra por cima? A gente está com mais ou menos 800 pessoas hoje, né? Entre 850 e 900 pessoas, exatamente. E lá vocês trabalham já com um processo de ágil, PO, PM, produtização? Grande parte hoje do time fica remoto, né? Sim. São poucas pessoas que precisam necessariamente estar lá presencial. Então, a gente usa bastante a questão do Gira, né? A maioria dos times utiliza e eu acho que a gente tem se dado muito bem com isso, né? Acho que boa parte do que a gente tem hoje de projetos, ele é acompanhado dentro da metodologia ágil, né? Exato. Não necessariamente todos os times, eles acabam acompanhando dentro dos ritos, né? Então, tem projetos, assim, que a gente acaba seguindo uma metodologia mais tradicional, né? Mas para alguns outros a gente já tem, né, um bom respiro, né, do que é a metodologia ágil, de todo esse processo de construir, né, muito perto do próprio PM e do próprio PO. Mas eu acho que
essa também é uma receita muito importante para a transformação digital. Quando a gente começa a colocar as áreas de tecnologia e negócios muito próximos, muito perto, a gente começa a ver que, né, todo mundo é responsável por construir aquele produto. Existe um ownership, né, de uma certa forma para todo aquele time para poder ver o que está sendo desenhado, está sendo elaborado, o que o requisito está sendo colocado nessa construção. Exato. Então, e uma das coisas que eu acho que faz muito sentido para a gente ter acelerado a nossa jornada de transformação foi ter buscado pessoas com alta capacidade técnica, né, olhando pelo menos pelo lado de tecnologia, com muita senioridade, vivência e maturidade, para poder apoiar nesse tipo de estratégia, até com equipes mais reduzidas. Né? Se for pensar em outras empresas, né, do nosso segmento, existem aí um público muito mais diverso para poder apoiar na confecção, construção de produtos. Então, a gente acaba conseguindo, dentro dessa estratégia, evoluir muito bem na construção, de uma forma rápida, usando ritos que são importantes para dentro do time, né? E eu acho que a gente continua cada dia mais evoluindo com esse processo de transformação digital com o uso da metodologia ágil também. Temos poucas pessoas, mas são pessoas excepcionais mesmo, né? Porque fazemos muito com pouco, né? Exato.